Irmãos, Amós capítulo 8, nós vamos ler o verso 11, aí nós vamos ler até o verso 14, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte até ao oriente, correrão por toda parte, procurarão a palavra do Senhor e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, eis como é certo viver o culto de Berzeba. Estes mesmos cairão e não se levantarão jamais. Irmãos, meditando nesse livro de Amós, especialmente neste capítulo 8, a gente fica pensando que quantas vezes nós individualmente já enfrentou uma grande sede, né, uma grande necessidade de água, e às vezes, se você está com sede, às vezes não, sempre, você estando com muita sede, você não pode beber qualquer coisa, né? E em nossos dias, como que se bebe, né? Quando a gente era da escola dominical, as igrejas dos tempos não tinham banheiro nem filtro. Hoje tem filtro gelado, tem banheiros à vontade, né? E como se vai, né? Tempo nosso de criança, você ia uma vez lá 9 horas, saía 11 horas, estava tudo certo. Então, a sede, se você beber qualquer coisa, você pode aumentar e ter sérias dificuldades. E o livro de Amós, que é escrito mais ou menos em 830 a.C., um pouquinho antes de Isaías, e aí você vê que Israel está lá numa situação tão difícil, de calamidade em todas as áreas, social, política, econômica, moral, espiritual, tanto que eles dizem: nós vamos servir o Deus de Dan, outros deuses, e nós estamos tranquilos. Mas ele disse: haverá um dia em que se terão fome, não de sede, nem de água, sede não de água, fome não de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. E ele diz: correrão de mar a mar, de um lado a outro, os jovens e as formosas desmaiarão, porque eles não encontraram a palavra do Senhor. Mas quando você lê todo Amós, ele diz que estamos um pouco antes de um terremoto, e Deus vai dizer: eu vou sacudir a terra. E aí diz: haverá chuva num lugar, não chuva no outro, e eles serão escravizados. E aí a Bíblia vai dizendo assim: e eles não se arrependeram, ou eles não se converteram, pelo contrário, seguiu alegres, aparentemente felizes, mas ele diz com a escassez da palavra de Deus. E é um contexto extremamente semelhante ao nosso, até que todo Israel vai para o cativeiro, e aí lá eles escrevem o Salmo 137, e diz: lá nós não cantávamos, lá nós chorávamos. O povo que nos levou cativo dizia: cante um cântico do Senhor para nós. E eles vão dizer: nós não vamos cantar, pelo contrário, as árvores que lá havia pendurávamos as nossas harpas e chorávamos. Ou seja, eles não cantam o Senhor, não havia razão para cantar no cativeiro. Mas aí nós chegamos em nossos dias. Será que a nação que não conhece a Cristo tem razão para cantar? Eles estão de mar a mar, eles têm sede da palavra, eles têm fome da palavra. No entanto, eles fazem como aqueles que dizem no verso 13, diz: naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede e de fome, os que agora lutam pelo ídolo de Samaria, e eles vão dizendo como é bom te servir. Então nós moramos numa nação tipicamente cristã, no entanto o culto não é mais em boa parte cristão, a Bíblia não é mais a base pela qual as pessoas se reúnem para adorar, culto coletivo, não é mais a palavra de Deus, é um testemunho, é um achismo, é um pensismo, é o que alguém disse, é o que alguém sonhou, é o que alguém declarou, é o que alguém tomou posse. A Bíblia está ficando em segundo plano,
E alguém já disse que a Bíblia precisa ser reavaliada, repensada, reescrita, porque a Bíblia está ultrapassada. Para nós, especialmente presbiterianos, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Para nós a Bíblia continuará sendo a Bíblia a palavra de Deus. Deus continua sendo o mesmo, Cristo continua sendo o mesmo, a salvação continua sendo pela graça. O homem não conquista a sua salvação, o homem não encontra Deus, é Deus quem o encontra. E aí naquele encontro de João 4, de Jesus com a mulher samaritana, é o Cristo quem vai atrás dela, é Cristo quem diz: eu sou a fonte da água viva, aquele que beber de mim jamais terá sede. É o Cristo quem a chama para uma adoração em espírito e em verdade, porque ela estava em dúvida, ela não sabia onde é que nós vamos adorar. E ele vai dizer: olha, importa que seus adoradores o encontrem em espírito e em verdade. Então é o Cristo que a encontra e fala sobre a verdadeira adoração, e aí então ela passa a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Em nossos dias, eu não tenho nenhuma dúvida que a palavra de Deus está passando a despercebida. Eu vou fazer a pergunta, mas você não responde. Esta semana você leu a Bíblia? Não responde. Assistiu o jogo do Flamengo perder para o Fluminense? Ou seja, você teve tempo de ler a Bíblia? Teve tempo de orar? Alguém diz: não preciso de ler a Bíblia, já sou tão crente, já oro tanto, já está tudo muito bem. Mas você se alimenta pelo menos 3 vezes ao dia, e a Bíblia é o teu alimento espiritual. E se você não se alimenta da palavra de Deus, você vai se alimentar de muitas coisas que te faz ter mais sede do que ser saciado. Primeiro tem a chuva de notícias aí nos telejornais de tudo que não presta, à vontade. E o Assis Chateaubriand já dizia: é a desgraça que dá ibope. Então o povo começa a assistir muito cedo nesse tipo de notícia. Mas o desespero, a angústia da nossa juventude e dos adultos e de muitas comunidades espalhadas pelo Brasil afora, de muitas reuniões, a Bíblia não é mais o centro do culto. A Bíblia é colocada em segundo plano. Pode ser louvor, pode ser palmas, pode ser declaração, pode ser testemunho, pode ser eu penso, pode ser eu acho, pode ser alguém me disse, alguém me declarou. Essas coisas são importantes, mas não são essenciais. O que é essencial para a adoração é a palavra de Deus. E aí eu quero pensar sobre esse tema: quando você tem sede, da palavra de Deus, ou qual é a tua sede? A gente precisa fazer 3 coisas interessantes de acordo com a palavra de Deus. Ele diz: primeiro, sede da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos conforta, nos consola, nos confronta e nos chama para uma mudança de direção. Então é a Bíblia que nos induz numa direção contrária, mas também é a Bíblia que traz conforto, segurança e paz. Jeremias 33:3, ele vai dizer: olha, invoca-me e te responderei, e anunciarei coisas grandes e ocultas de que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O Salmo 121, quando ele diz: eu olho para os montes, que é onde supostamente habitavam os deuses pagãos, ele diz: eu olho para lá e de onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Deus que fez os céus e a terra, ou seja, que fez os montes. E esse Deus que eu adoro é como a minha sombra, ele não permite que eu seja molestado, e ele disse: ele me guia, me conduz de todas as formas. E ele disse: nem de noite a lua, nem de dia o sol. Ele disse: Senhor, guarda a minha saída, a minha entrada, desde agora e para sempre. Então, ter esse contato com a palavra de Deus, se alimentar com a palavra de Deus, ela vai te confortar, te consolar, ela vai te transformar, ela vai te induzir numa direção para não, como a Bíblia diz assim, não ser levado por qualquer vento de doutrina. Nós chegamos em dias em que eu volto a afirmar: a palavra de Deus não é mais o centro dos cultos. E aí você diz assim: quantos leem a Bíblia diariamente? Quantos têm o costume de ler a Bíblia diariamente para ser alimentado? A Bíblia é a palavra de Deus escrita, e ela vem para nos confortar. Deus permitiu deixar essa Bíblia escrita, para você crescer em graça e conhecimento. Então temos sede da palavra, vamos nos alimentar da palavra. A segunda sede que ele coloca no Salmo 42:2, ele diz assim: a minha alma tem sede de Deus.
Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Se nós não temos sede da palavra e não temos sede de Deus, que é aquele Deus que se oferece, se coloca à nossa disposição por amor, para dizer: invoca-me e te responderei. Ou então ele vai dizer: vinde então a mim por meio de Jesus Cristo, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a sua alma. A sede de Deus e a sede da palavra, que não é saciado, ou que não é saciado pelo pecador, o que nós temos é esse desfreio da nossa sociedade, de crianças, adolescentes, jovens e adultos. E aí abre espaço para que o mercadejar da palavra de Deus seja um mercado extremamente grande. O mercado da fé em nossos dias é extremamente grande, todas as áreas, né? E aí por que isso acontece? A Bíblia diz primeiro: porque o meu povo está sendo escravizado porque lhe falta conhecimento. Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A falta do conhecimento leva o povo a ser escravizado, diz Oséias. E aí o indivíduo acha que está tudo extremamente bem. Mas por que está bem? Porque falta conhecimento. Eu não tenho conhecimento de Deus, eu não tenho conhecimento da palavra. E aí quando a Bíblia diz algo, que a Bíblia diz assim: olha, isso aqui é maldição. E aí vem a nossa geração e diz assim: não, isso aqui é orgulho. Isso aqui é orgulho, isso aqui não é maldição. E aí uma grande parte da nossa geração começa a concordar, dizendo: não, isso aqui realmente é orgulho. Deus diz que é maldição, diz que é uma coisa absurda, mas a geração diz que é uma coisa boa e é orgulho, então nós vamos ver dessa forma. Mas por que isso acontece? Porque falta o conhecimento da palavra e o conhecimento de Deus. Eu vou vivendo longe da sede ser saciada, da fome ser saciada, e aí eu me alimento de qualquer coisa, e eu ainda digo que é extremamente bem. A terceira necessidade que você tem está lá em João 4:24, que eu já citei. Você tem sede da palavra, tem fome da palavra, tem sede de Deus, tem fome de Deus, tem fome de Jesus Cristo, tem sede de Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo vai dizer o seguinte: olha, eu sou a fonte da água viva, aquele que beber de mim jamais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe dou, a água que eu lhe der, ele disse: olha, vai fluir em fonte de água viva. E aí você vai para Apocalipse 1, verso 3, ele vai dizer um bem-aventurado que é diferente das 9 bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Apocalipse 1, 3, em que a igreja está perseguida, uma grande dificuldade para a igreja apostólica, final ali do ministério apostólico. João vai para lá, para a ilha de Patmos, já com seus 90 e poucos anos, por causa da palavra, por causa do testemunho. E aí o Apocalipse 1:3, João diz assim: bem-aventurados aqueles que leem a palavra, que ouvem a palavra e que guardam a palavra. Então, para nossos dias, bem-aventurado é guardar, é ouvir e é ler. Se não ler, ouve. Se não ouve, ler. Ah, mas eu não ouço e nem... Hoje já tem a tradução, os nossos irmãos estão fazendo o curso de tradução aí. Então dá para ler, dá para ouvir, dá para guardar. Caso contrário, as consequências é o que nós estamos em nossas comunidades pelo Brasil afora, pelo mundo afora, na verdade, é o que nós temos na nossa juventude em geral, que por falta desse desespero, literalmente, aí olha, tem fome e tem sede, e se não é saciado, então de alguma forma isso será saciado, e não é pela palavra de Deus. Se você olhar Oséias capítulo 4, verso 6, ele disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Já visto o número de participantes de estudos bíblicos nas igrejas, mas se anuncia que vai ter alguém dando um testemunho, mesmo que não seja com a palavra, lota. É lotado. Vai ter um show de alguém, cantor Y ou também a gente lota. Mas vai ter estudo bíblico, ele tem pergunta, tem debate, não, aí não me interessa não, eu fico em casa. Então o anseio do estudo da palavra não está sendo suprido, e aí se desvia em qualquer direção. Gálatas vai dizer que eles começaram do Espírito, se aperfeiçoaram na carne, foram dar ouvidos a outro evangelho,
que a Bíblia diz, na verdade, não é outro, senão que alguns tentaram perverter o Evangelho de Cristo. E aí, além de perverter o Evangelho, tem outros que estão diluindo o Evangelho de Cristo para ficar mais doce. Vão ficar mais ao gosto dos nossos dias. E aí, o autor do livro Herdeiros da Reforma vai dizer o seguinte, a única resposta, lá na página de número 101, ele vai dizer, a única resposta que a igreja tem para o mundo é a palavra de Deus. Não tem outra resposta, não dá para ficar discutindo, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então, se queremos dar uma boa resposta para o mundo, é a palavra de Deus. Não é panos quentes, não é concordar, não é dizer que está tudo muito jóia, que está tudo muito bem, que está normal. Não, tem algo errado, tem algo que não está normal. Na época de Cristo era assim, e isso vai prosseguir até a volta de Cristo. Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. E diz que no dia da volta de Cristo, muita gente vai dizer, Senhor, em teu nome nós profetizamos, nós fizemos sinais, nós fizemos prodígios, e ele diz, mas eu nunca vos conheci. E nossos dias, irmãos, está cheio dessa ideia, da profetizar, do milagres, de tantas ou de expelir demônios. E será que o Cristo está reconhecendo isso como verdadeiro evangelho? Ou é só um engodo para que fique melhor para os nossos dias, para que não se tenha um confronto com a palavra de Deus? Porque o que a Bíblia diz é, a minha palavra é viva e eficaz. Ele vai dizer, a palavra de Deus edifica, transforma, santifica e orienta. Se nós não temos diretrizes, então fica todo mundo perdido, porque se anda em qualquer direção, sabe? Para onde que vai a igreja contemporânea? Se a igreja está preocupada em agradar a geração contemporânea. A igreja gosta de quê? Eu gosto disso. Então eu vou fazer assim. A igreja gosta de quê? Eu gosto daquilo. Então eu vou fazer assim. A igreja, o povo que chegou agora, sem conhecimento bíblico, gosta do quê? A gente gosta de, então vamos fazer assim. Então não tem base na palavra, mas tem do jeito que se gosta. E a palavra de Deus vai nos orientar em tudo que é permitido, ou disse tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É lícito, mas não convém. Isso tem embasamento bíblico? Tem teologia bíblica? Tem teologia sistemática? Deus concorda? Tem? Então está jóia. Então nós estamos dentro de uns princípios desses. Então a sede antiga, você pode ler Amós depois, levou eles à idolatria, e Deus vai dizer, eu vou mandar um terremoto, vou mandar a seca, vou mandar inverno, vou mandar praga, e aí a expressão é, e eles não se converteram ao Senhor. Volte os seus olhos para um texto anterior aí, do capítulo 4, se não me engano. Capítulo 4 de Amós, aí, está pertinho aí. Porque Deus vem disciplinando, vai dizendo que vai disciplinar as oito tribos, vai chamando a atenção deles, e a expressão que aparece, eles não se converteram ao Senhor. Por causa disso, então, verso 12, diz assim, 4:12, portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisos altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Então o versículo 12, ele vai dizer assim, porque eu vou fazer isso, então prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus. E esse encontro será, não tem como fugir, ele é repentino, e ele é definitivo, e ele é eterno. Quem não estiver preparado nessa presente geração e em todas as outras para o encontro com o Senhor, ele vai ter um encontro de qualquer forma. Será repentino, será de repente, não se está esperando, vai encontrar. Depois, é definitivo, céu ou inferno, e é eterno. Então não tem para onde a geração correr e procurar fazer só o seu gosto, como nós estamos vendo isso fora da igreja em nossos dias. E às vezes esses pensamentos ou sentimentos, eles vão invadindo a igreja cristã, porque tentam se adoçar o evangelho, torná-lo mais favorável. Que Deus tenha misericórdia de nós como igreja,
que é coluna e baluarte da verdade, a igreja, que a Bíblia diz que é a verdade e coluna de Cristo, e ela tem a responsabilidade de pregar o Evangelho tal qual se encontra na palavra de Deus. Não dá para adoçar, não dá para amenizar, não dá para dizer que o juízo final não existe, não dá para dizer que não tem inferno, não dá para dizer que não tem céu. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós queremos agradecer o Teu nome mais uma vez, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Damos-te graças porque somos literalmente saciados com a Tua palavra, saciados, ó Deus, do pão do céu que é Cristo, saciados porque o Senhor é o Deus que é manso em Cristo e humilde de coração, e nele nós encontramos, ó Deus, a solução para a nossa alma. E queremos, como igreja bendita do Senhor, ou família bendita do Senhor, continuar, ó Deus, firmes e inabaláveis no Senhor, até que o Senhor venha, com a Tua palavra, ó Deus, como a única verdade absoluta para a igreja e da igreja, e que a igreja se preocupe com o mundo, para que o mundo não invada a igreja, mas que a igreja invada o mundo com a palavra do Senhor, porque é só ela que transforma, é só ela que produz nova direção e novo nascimento. Assim, ó Deus, que a Tua bênção eterna e soberana, e a presença de Cristo, Senhor, a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco, hoje